Olá, hoje nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Para potências que possuem a mesma base, são válidas as seguintes propriedades. Observe que a gente está falando de potência e ele tem que ter alguma coisa igual, que a mesma base. Vocês estão lembrados que a base é o que fica embaixo, né? Então, mesma base. Então, eu tenho um produto de potência de mesma base. Produto quer dizer multiplicação. É vezes, que é indicado pelo pontinho ou pelo X. Então, produto de potência de mesma base. Então, aqui eu tenho uma representação através das letras, das variáveis. A é a base, M é o expoente. A é a base, N é o expoente. Então, aqui eu tenho o quê? Mesma base, ó. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, produto de potência de mesma base. O que é que eu faço? Conserva a base, ou seja, repete a base. Olha aqui. E soma os expoentes. E soma os expoentes. Então, eu vou somar o M, que é o expoente, mais o N. Vamos ver com números. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Eu tenho um produto, aqui vezes, de potência, e ele tem o quê? A mesma base. Olha a base aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Conservar a base. Então, aqui eu vou repetir a base. E somar os expoentes. Então, eu vou somar 4 mais 5, que vai dar 9. Se for resolver 2 elevado a 9, vai dar 512. Então, por que que eu faço essa soma, professora? Ora, se eu tenho 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4 vezes, ok? Aí eu tenho aqui vezes, né? Vou botar só para diferenciar um pouquinho. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eita, esse 2 saiu. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4. No final eu tenho uma multiplicação, ó, só de 2. Os números, algarismos 2. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 9 vezes. Então eu tenho 2 elevado a 9. Mas não precisa fazer tudo isso. Basta você verificar que é um produto de potência de mesma base, repetir a base e somar os expoentes. Então, aqui posso até fazer direto. 4 mais 5, que dá 9. Então, vou repetir aqui a base novamente. Então, vai ficar 2 elevado a 9. Aqui é porque que eu tenho que somar. Então, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, eu tenho um produto. É visualizar, verificar. O produto pode vir até um pontinho, como aqui. De potência. E o que é que eu tenho igual? A base. Então, isso aqui vai acontecer com a multiplicação de potência de mesma base. O que é que eu vou fazer? Repete a base. E soma os expoentes. Quem é o expoente? Menos 2 mais menos 1. Como aqui tem dois sinais, não dá para ficar dois sinais juntos, a gente coloca parênteses. Então, eu vou somar menos 2 mais menos 1, não importa o sinal que ele tenha. Quando você vai resolver aqui, então você primeiro tem que eliminar parênteses. Então, aqui você tem 10, não é isso? Que é a base. Aqui, menos 2. E aqui eu tenho que deixar um sinal. Então, eu faço o jogo dos sinais. Mais por menos, menos. E repete aqui o 1. Então, quando você vai resolver a conta, aqui você faz o jogo de sinais. Menos por menos, mais. 2 mais 1, 3. Sinal do maior valor absoluto, menos. Então, eu vou repetir o sinal de menos, o maior valor. 2 tem maior valor absoluto que 1. Ele está negativo, então eu repito o sinal de menos. Então, 10 elevado a menos 3. Ok? Então, 10 elevado a menos 3, a gente sabe
que quando eu tenho uma potência com expoente negativo, para resolvê-la você inverte a base. Qual é o inverso de 10? 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1, porque 10 dividido por 1 é igual a 10. Então, o inverso de 10, então você vai inverter, ó. O inverso de 10, que está em cima vai ficar embaixo, que está embaixo fica em cima. Então, vai ser 1 sobre 10. E aí, coloca aqui o oposto do menos 3, que é 3. Então, fica 1 sobre 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Eita, vezes 10. Deixa eu fechar aqui. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 1000. Então, resolvida aquela questão, você tiver um produto de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. Agora, outra propriedade, a segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Lembrando que a gente está falando de potência de mesma base. Então, aqui tem uma divisão, que ela pode aparecer desse jeito ou desse, porque esse sinal aqui é de divisão, ok? Então, divisão de potência de mesma base. Aqui, ó, base A elevado a M é uma potência, A elevado a N é outra potência. Então, eu tenho as mesmas bases. É a base A, que é base expoente, base expoente. Então, a divisão de potência de mesma base. O que que eu faço? Conserva a base, ou seja, repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, subtrai os expoentes. Então, M menos N. Então, aqui eu vou diminuir os expoentes. Então, vamos fazer aqui a divisão. Aqui eu tenho 3 elevado a 8, dividido por 3 elevado a 6. A gente observa que as bases são iguais. Olha, base, expoente. Base, expoente. Então, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, olha aqui, e vou diminuir os expoentes. 8 menos 6. 8 menos 6 dá 2. 3 elevado a 2, que é igual a 9. Mas, professora, por que que a gente diminui? Eu vou pegar aqui com valores menores aqui. Vamos lá. 2 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 2, ok? Observe o seguinte. Eu tenho 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ok? E eu tenho 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2. Observe. Eu tenho 2 vezes 2, só que eu estou dividindo aqui por 2. Como aqui é multiplicando aqui também, então eu posso fazer também, e esse traço é de divisão, eu posso fazer a divisão. 2 dividido por 2 dá 1, ok? 2 dividido por 2, estou fazendo aqui, ó, dá 1. E sobrou quem? 2. Então, 1 vezes 1 é 1, vezes 2 é 2. Ou seja, um número 2. Não é isso? Então, eu faço o quê? Se eu tenho 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, eu vou resolver como? Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, que vai ser igual a 2 elevado a 1, pois 3 menos 2 é 1. 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. Deixa eu ajeitar esse 1 aqui, que também é 2. Se eu fosse resolver a conta, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu teria aqui 8 como resultado. E aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Não é isso? 8 dividido por 4 dá 2. De qualquer forma, ia dar 2.
Então, não preciso fazer essa conta toda aqui se tiverem as mesmas bases, né? É só diminuir e eu já vou para a conta mais rápida, mais fácil, mais simples. Porque é só diminuir 8. Não precisa fazer 3 elevado a 8. Veja que ia ficar um número bem grande. E ainda dividir por 3 elevado a 6. Então, eu diminuo os expoentes, já que as bases são iguais. E eu chego a uma potência bem menor, bem mais fácil de resolver. Observe que essa aqui, como um número pequeno, eu resolvi. Esse aqui são 8 vezes, então, né, seria um número bem maior. Então, a propriedade de potência só vem ajudar a resolver potências, principalmente se elas forem maiores. Que é 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 6. Então, aqui eu tenho 10. Aí, vou diminuir. Vai ser menos 4 menos 6. Esse menos aqui é da fórmula, porque ó, subtrai é menos. Subtrai os expoentes. Então, menos 4, que é o expoente, menos o outro expoente, que é menos 6. Por isso que tem esses menos todos, porque um menos é do 4, o outro menos é do 6, e o outro ele está dizendo que subtrai. Se subtrai, eu vou diminuir. Então, menos 4, menos 6. O que é que acontece? É que não pode deixar dois sinais juntos, eu coloco parênteses. Na hora de resolver, perceba que eu vou repetindo a base até o final, certo? Então, aqui, ó, 10 elevado a... Vou ter que eliminar parênteses, eu vou repetir o menos 4. E aqui eu faço o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais. Aí, repito aqui o 6. Então, aqui eu vou repetir a base e agora eu vou fazer essa conta. Menos por mais dá menos. 4 menos 6 dá 2. Como 6 tem maior valor absoluto que o 4, o 6 está positivo, eu vou colocar o sinal do 6, que é positivo. Como é positivo, não precisa colocar o mais. E 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Perceba como facilita a conta. Eu não precisei resolver isso aqui, né? Nem esse daqui, a potência toda para fazer a divisão. E daqui você já pode fazer direto, ok? É importante que esse que tem negativo, você faça a conta passo a passo para não se confundir. Terceira propriedade da potenciação. Potência de potência. Potência de potência, então conserva as bases e multiplica os expoentes. Quando eu tenho potência de potência, eu vou ter uma potência, obrigatório vai ter parênteses, ok? É obrigatório ter parênteses, certo? E eu vou ter mais de um expoente. Eu posso ter vários expoentes. Então, eu vou ter potência de potência. Então, eu vou ter uma base e vários expoentes separados por parênteses, colchetes ou chaves. O que é que acontece quando aparecer desse jeito? Conserva as bases, ou a base, ou seja, repete a base e multiplica os expoentes, ou seja, m vezes n. Aqui a gente está colocando a forma geral, com letras, representando os números. Então, aqui representa a base, qualquer base, e aqui os expoentes. Vamos ver com números. Eu tenho 2 elevado a 3 e elevado a 4. Perceba que tem parênteses aqui. Então, o que é que acontece? Eu ter uma potência de potência. Uma potência de potência. Então, o que é que eu vou fazer? Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, que dá 12. 2 elevado a 12 vai dar 4.096. É só multiplicar 2 vezes 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 2 e vezes 2. Pronto. Passando a conta vai dar esse valor. Ok? Por que, professora, que eu tenho que multiplicar? Ora, aqui eu tenho 2 elevado a 4. 2 elevado a 3 elevado a 4. Isso quer dizer que eu tenho que repetir a base 4 vezes. Concorda? Vamos fazer aqui. E quem é a base? 2 elevado a 3. Então, eu teria 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado
a 3, ok? Ou seja, 2 elevado a 3 e elevado a 4, está dizendo que eu tenho que repetir 4 vezes o número 2 elevado a 3. Então, 1, 2, 3, 4. Por sua vez, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Esse é isso aqui, ó. Né? Aí, vezes 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Aqui, esse é desse. Vezes. E agora 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, ó, 3 vezes. Esse é esse. Aí, vezes 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Aqui. Então, no final da conta, eu vou ter uma multiplicação de fatores iguais a 2. Quantos números eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui, confira. Então, aqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 12. Claro que você não vai precisar fazer tudo isso daqui. Basta só multiplicar. Repete a base. Multiplica 3 vezes 4, 12. Você já pode passar até direto para cá. Enquanto você estiver treinando, faça a parte básica para facilitar e depois que aprender já faça direto. Ok? A mesma coisa aqui, ó, potência de potência. Base 2, expoente menos 3 e 3. O que é que eu vou fazer? Repete a base, multiplica os expoentes. Então, vai ser menos 3 vezes 3. Ok? Então, é só multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. Esse está negativo, esse está positivo. Menos por mais dá menos. Então, vai ficar 2 elevado a menos 9. Pronto. Eu já apliquei a propriedade. Para resolver essa questão, eu tenho uma potência de expoente negativo. Se eu tenho uma potência de expoente negativo, eu vou fazer o quê? Resolver. Inverte a base e eleva a expoente positivo. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. E o oposto de 9, menos 9 é 9. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 9. Muitas vezes são colocados assim também, porque 1 elevado a qualquer número também vai dar 1. Porque 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1. Então, se colocar dessa forma, ele não vai fazer diferença, não. E 2 elevado a 9 é 512, que é só multiplicar 2 vezes 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 2. Pronto. Que dá 1 sobre 512. Ok? Observando nessa propriedade que isso aqui é uma potência de potência. Eu posso ter uma potência elevada a uma potência. Observe, se eu tenho aqui 2 elevado a 3 e elevado a 2, eu não tenho uma potência de potência. Eu tenho uma potência elevada, um número elevado a uma potência. Então, eu vou ter que resolver primeiro a potência de cima. Qual a diferença desse aqui? Ele não tem parênteses, né? Ó. Então, como é que eu faço, professora, se não tiver parênteses? Se não tiver parênteses, você vai repetir a base, ok? E você vai resolver essa potência. Como é que resolve essa potência? 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Não é isso? Eu tenho que repetir a base duas vezes. E 3 vezes 3 dá o quê? 9. Então, eu vou ter 2 elevado a 9. Se ele tivesse parênteses, seria uma potência de potência. Por exemplo, 2 elevado a 3, ó, e elevado a 2. Veja que é diferente. Aí eu tenho parênteses, eu tenho potência de potência. Então, se eu tenho potência de potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Veja a diferença. Veja, são os mesmos números, só que um tem parênteses e o outro não. Se ele tiver parênteses, é uma potência de potência. E você repete a base e multiplica os expoentes. Se não tiver parênteses, você vai repetir a base e vai resolver a potência que está no expoente.
3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Ok? Então, essa potência de potência, ela pode ter parênteses, colchetes, chaves, normalmente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou criar aqui outro exemplo. Vamos dizer 5 elevado a 3 elevado a 2 elevado a 5 elevado a 1. Um exemplo. Professora, quanto número? Mesma coisa. O que é que você está vendo aqui? Eu tenho uma base e vários expoentes. Eu tenho parênteses, colchetes e chaves. O que é que eu tenho? Uma potência de potência. O que você tem que observar é a questão. Ela está falando de quê? Potência de potência. Como é que a potência de potência se apresenta? Vai ter uma base, mais dois ou mais expoentes, e vai ter parênteses, colchetes, chaves. Ok? Ele vai ser separado pelo sinal de associação, que são esses aqui, parênteses, colchetes e chaves. Então, é uma potência de potência. Você tem que lembrar o quê? Que você vai conservar a base. Quem é a base? 5. E você vai fazer o quê? Multiplicar os expoentes. Então, você pode fazer até direto. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 1, 30. Acabou a questão aqui. Claro que eu não vou pedir para você responder quanto é 5 elevado a 30, porque é um número muito grande só com a calculadora científica. Mas a propriedade está aplicada. Então, fica 5 elevado a 30. Então, não se afobe quando você vê alguma coisa desse tipo. Você tem que estudar, ver como é que ela se apresenta, saber que vai aparecer parênteses obrigatoriamente a potência de potência, parênteses, colchetes ou chaves, ou os três, tudo, certo? E como é que ele resolve, ok? Propriedades da potenciação. A distributiva da potência, certo? Distributiva da potência. Eleva os fatores ou dividendo o divisor ao mesmo expoente. Aí você diz assim, não entendi, professora. Pronto, o que que acontece? Eu tenho aqui, quando ele fala de fatores, eu estou falando de multiplicação, ok? Quando eu estou falando de dividendo e divisor, eu estou falando de divisão, não é isso? De divisão. O que que acontece? Eu tenho aqui uma multiplicação, certo? Ele vai estar entre parênteses, certo? Vai sempre aparecer parênteses. E eu tenho aqui o expoente que vai estar fora dos parênteses. Pode ter dentro? Pode. Mas se tiver dentro, vai ser potência de potência. Aí o que que acontece? Eu tenho aqui uma multiplicação e uma potência, um expoente aqui fora. Então, eu vou fazer o quê? Distribuir essa potência. Como assim? Esse expoente que está aqui fora dos parênteses está indicando que ele é expoente do A e é expoente do B. Ele é expoente desses dois valores aqui. Então, vai ser o quê? A elevado a n vezes b elevado a n. Então, ele é expoente dos dois. Então, eu posso distribuir esse expoente para as duas bases. Da mesma forma, se ele estiver desse jeito, eu posso passar para esse. Por quê? E o que é que ele tem igual? O mesmo expoente, então eu posso colocar as duas bases dentro dos parênteses e elevar a um único expoente. Então, eu posso passar daqui e distribuir, ou eu posso juntar, que é fatorar, né? Eu posso distribuir os expoentes ou juntar as bases e elevar a um único expoente, ok? Então, de um pode passar para o outro. Nesse caso aqui, eu estou falando de fatores, porque eu estou numa multiplicação. Aqui eu tenho A sobre B, então A dividido por B. Então, eu tenho o dividendo e o divisor. Aí ele está dizendo que eleva o dividendo e o divisor ao mesmo expoente, ou seja, esse expoente aqui está fora dos parênteses, então, nesse caso aqui é obrigatório ter parênteses também, certo? Só que eu vou ter uma multiplicação ou uma divisão dentro dele. Então, eu tenho o que aqui? Um expoente que ele está fora dos parênteses
Então, está indicando que ele é expoente do A e ele também é expoente do B. Aí, o que é que a gente vai fazer? Colocar do jeito que é. A elevado a N dividido por B elevado a N. Então, tanto faz eu passar aqui e distribuir esse expoente, como eu posso juntar o expoente, que vai ficar também certo, né? Então, o que é que acontece? Vamos ver com exemplos. Aqui eu tenho 3 vezes 4 entre parênteses elevado a 2. O que está indicando? Que esse 2 é expoente do 3 e esse 2 é expoente também do 4. Se é expoente, eu posso fazer a distribuição dele. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. 4 elevado a 2 dá 16. Então, eu posso multiplicar 9 vezes 16, que dá 144. Está resolvida a questão. Ok? Então, distribuir. Se ele tivesse desse jeito aqui, eu poderia colocar o 3 e o 4 junto, multiplicando e repetir o expoente fora. Ou seja, dessa multiplicação, eu posso passar para a distribuição desses expoentes ou vice-versa. Aqui eu tenho uma divisão de né, de 5 dividido por 2 elevado a 2. Então, está indicando que esse 2 é expoente do 5 e esse 2 é expoente do 2. Então, eu vou separar aqui. 5 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Ok? 5 elevado a 2 dá 25 e 2 elevado a 2 dá 4. Então, daqui eu posso passar para cá ou vice-versa. Ok? Então, estamos aí com essa propriedade distributiva da potência. Ok? Até a próxima.